Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião. Eu sou a Mel. Seja muito bem-vindo ao Scare.doc. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre arte e lixo, sobre o árduo dia a dia dos catadores e como a arte pode mudar a perspectiva das pessoas. Seja muito bem-vindo ao nosso Scare.doc, o seu programa de primeira que passa na segunda. Para continuar vendendo seus produtos a preços estratosféricos, grifes voltadas para os clientes de alto poder aquisitivo destroem mercadorias caríssimas que encalham nas prateleiras. A prática parece estúpida, mas é corriqueira no mercado de alto luxo. Itens que não encontram compradores acabam no lixo, são destruídos ou incinerados. É literalmente uma queima total, e não no sentido em que o termo aparece nas liquidações. Para a indústria que fabrica joias, relógios, perfumes e roupas exclusivas, reduzir preços é uma heresia. A grife britânica Burberry, ícone de luxo cuja fundação remota foi mais ou menos em 1856, anunciou ter queimado em apenas um ano o equivalente em produtos a 20 milhões de libras, cerca de 141 milhões de reais. Nos últimos 5 anos, a marca incinerou aproximadamente 90 milhões de libras esterlinas, algo próximo a 446 milhões de reais. Os produtos, segundo a grife, haviam sido produzidos em quantidades muito acima do que o mercado era capaz de absorver. Ou seja, encalharam. Embora tenha um alto custo tanto financeiro quanto ambiental, a destruição do excedente não gera prejuízo, segundo o representante da marca. Os acionistas são extremamente sensíveis aos resultados e ao valor da marca. É preciso garantir o lucro, crescer e obter dividendos. Ainda assim, ele acredita que para tornar pública a informação sobre a destruição de mercadorias pode ser prejudicial para a imagem da grife. Foi bizarro, diz o representante da grife. Se a Burberry decidiu divulgar esse procedimento para chamar atenção, o tiro saiu pela culatra. Como será a percepção dos consumidores daqui em diante? Eles questionam. Em pronunciamento à imprensa, representantes da Burberry afirmaram que a incineração não deteriora o meio ambiente. A energia gerada a partir dessa queima é armazenada, então o processo não polui. Para o professor do Instituto de Energia e Meio Ambiente da USP, Pedro Roberto Jacobi, a incineração é uma ação cada vez mais combatida, e o fato de a prática ser recorrente por parte das grifes representa uma aberração do ponto de vista ambiental, mas principalmente social. É uma atitude escandalosa e a melhor maneira de combater esse absurdo é boicotar os seus produtos, afirma o professor. O filósofo francês Jacques Rancière apresenta estudos que apontam uma discussão entre os seres excluídos, seus discursos e o modo como se movimentam e são localizados na comunidade. Em grande parte da sua reflexão, somos apresentados a duas ordens sociais simbólicas e discursivas antagônicas, a política e a polícia, utilizada sempre em tensão de forma a nos colocar diante de uma nova forma de ver o mundo, a comunidade e os acontecimentos que nos rodeiam. Uma forma de romper com a ordem policial, segundo Rancière, é o ato político. A política declara que sua existência nas rupturas que provoca em uma situação definida e controlada pela ordem policial e pelo consenso, não existe sem a polícia. Ambas são faces da mesma moeda e não representam um simples binarismo dicotômico. Uma analogia didática pode ser feita tomando o estudo que Rancière realiza sobre os operários franceses na década de 1980. Eles têm posições e funções estabelecidas e tomam parte do comum partilhado de acordo com as características que definem o uso de seu tempo. Trabalham o dia inteiro e supostamente, como indica o regime policial, dedicam-se somente a esse fim. Contudo, Rancière revela que os operários transformaram o período noturno em um campo de produção ligado à arte, à poesia, à leitura, à escrita. A estética e a política se fazem presentes nessas circunstâncias quando esses trabalhadores se revelam como seres de razão, de discurso e de criatividade. Sua ação política acontece quando esses operários produzem ideias, textos, poemas, discursos, objetos artísticos, etc. Fora do âmbito do trabalho, quando se mostram críticos da cidade, das condições de trabalho, quando tomam a palavra, quando causam polêmica. O mundo tem muitas coisas boas a oferecer para quem tem ousadia de buscar, disse Vicente José de Oliva Muniz, mais conhecido como Vicky Muniz.
Esse artista já foi pobre e viveu em um bairro de classe média, em São Paulo. Começou com um trabalho simples e conseguiu sucesso com suas obras artísticas. É reconhecido por incorporar objetos do cotidiano no processo fotográfico para criar imagens ousadas e geralmente enganosas. Seu processo de trabalho consiste em compor imagens com os materiais, normalmente perecíveis, sobre uma superfície e fotografá-las, resultando num produto final de sua produção. As fotografias de Vic fazem parte de acervos particulares, também de museus de Londres, Los Angeles, São Paulo e Minas Gerais. Em 2010, ele produziu um documentário intitulado Lixo Extraordinário, com catadores de lixo do aterro do Jardim Gramacho, maior aterro sanitário da América Latina, localizado em Duque de Caxias, cidade esta que fica na área metropolitana do Rio de Janeiro. A filmagem recebeu um prêmio no Festival de Berlim na categoria Anistia Internacional e no Festival de Sundance. A ideia do documentário surgiu após uma conversa com o diretor do seu estúdio no Rio de Janeiro, pois pensava em fazer um trabalho social em um lixão a fim de ajudar a população de lá. Foi nesse lixão que Vic descobriu, em conversa com os catadores, que muitos corpos acabavam indo parar ali, mas também descobriu que no lixão existiam muitas pessoas que tiram o sustento de suas famílias. Infelizmente, os sobreviventes do lixão ainda convivem com a violência e insegurança no estado do Rio de Janeiro. Vic fez um trabalho junto com os catadores, tirando fotos do dia a dia das pessoas do lixão e com vários catadores montou uma obra de arte usando lixo orgânico na montagem de uma delas. Segundo Vic, a ideia de você criar uma construção a partir de um material cuja estética, pela associação ao significado do lixo, já está muito poluída, já impregna tudo que não é usável. Você pegar aquilo e fazer uma coisa bonita, você já está recarregando o potencial desses materiais com a promessa de reutilização. Quase tudo é reutilizável. O lixão de Gramacho recebia lixo de 70% do estado do Rio de Janeiro e 100% de Duque de Caxias. Abrigava também uma população carente residindo naquela região, onde muitas vezes eram encontrados corpos em meio ao lixo. E sem contar o perigo do gás metano que saía do solo devido à decomposição do lixo. Até a desativação do aterro, existia uma associação de catadores de material reciclável. Um dos temas centrais do documentário discorre acerca da questão do lixo nas sociedades contemporâneas. Afinal, vivemos um momento em que a capacidade de produção e consumo de mercadorias foi elevada a níveis altíssimos. Além disso, a duração das mercadorias diminuiu muito, pois a lógica do capitalismo atual pressupõe uma crescente obsolência dos produtos, fato que contribui para que esse lixo seja um dos grandes problemas da atualidade. Segundo Ângela Cristina Salgueiro, doutora em comunicação visual e estudante de iniciação científica, o documentário Lixo Extraordinário apresenta a vida miserável dos catadores, a pobreza de suas casas, a sujeira do ambiente de trabalho, os quais, tomados juntos com o silenciamento de seus anseios e dores e a invisibilidade de seus corpos e gestos, evidenciam o dano que marca esses que não têm parcela na comunidade. De acordo com os autores, Vic Muniz é um agente que motiva as mudanças na vida dos catadores. Eles revelam-se além daquilo que era esperado. Não foi somente participar da elaboração de uma obra de arte que os fez descobrirem-se como sujeitos políticos, mas também a sua intelectualidade. Suas palavras e sonhos foram determinantes para alterar imaginários, fabricar novos olhares para conseguirem ver a si mesmos e para tornar concretas as formas de emancipação, de autonomia e de dignidade. Anunciado como legado antecipado pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, o fechamento do aterro sanitário de Jardim Gramacho ocorreu em 2012, deixou um passivo ambiental e social também. Junto com o encerramento das atividades do maior lixão da América Latina, veio uma série de promessas de recuperação da área do mangue, revitalização do bairro e qualificação profissional de milhares de catadores, e que não foram cumpridas. Fomos enganados, afirma o presidente do Fórum Comunitário de Jardim Gramacho, Maria Rosinete dos Santos, afirmando que, desde o fechamento, a situação do bairro e das famílias que vivem no entorno do aterro sanitário piorou. Uma indenização de 14 mil foi dada a cada um dos 1.700 catadores. A revitalização e qualificação não ocorreram até hoje.
O lixo continua sendo despejado na região, só que em vez de ser jogado no aterro preparado para receber os detritos, vai para a casa das famílias. O quintal das pessoas virou vazadouro de lixo, segundo o secretário do Meio Ambiente de Caxias. Ele afirma que já prendeu caminhões, montou barricadas e até perfil metálico nas ruas para impedir a entrada dos veículos com lixo, mas não conseguiu interromper essa atividade ilegal. Isso é dominado por traficantes, garante. Mas não é bem assim. O pessoal ficou sem serviço para sustentar as famílias. Agora estão jogando lixo clandestino, que é para tirar um pão, comprar um leite para os filhos. Estão dando um jeitinho, o jeitinho deles. Estamos vivendo assim, esqueceram de nós, ficou precário mesmo, justifica um catador que recebe lixo em casa. Enquanto você fica no luxo da sua casa, os catadores separam o seu lixo no aterro mais próximo. Tu pode encontrar esse documentário no streaming Netflix para assistir. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se tu curtiu, então deixa o teu like, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e também me procura lá no Instagram através do @mel_scare. A gente conversa por lá todo dia e eu deixo informações sobre o que vai rolar aqui no YouTube, beleza? Então era isso, um abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau!